Uma introdução a 1 Timóteo. Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo quando estava na Macedônia, entre o ano 61 e 64. Ele dá a entender que Timóteo estava em Éfeso nessa época. Paulo escreveu 1 Timóteo para deixar claro como as coisas deviam funcionar na congregação e alertar sobre o perigo de ensinamentos falsos e o amor ao dinheiro. 1 Timóteo tem 6 capítulos. No capítulo 1, Paulo incentiva Timóteo a ficar em Éfeso para corrigir alguns que se desviaram dos ensinamentos de Cristo. Ele também menciona que era grato pela grande misericórdia do Cristo. Mesmo Paulo tendo perseguido os cristãos, Jesus ainda o considerava como um homem justo. Por isso, Jesus deu um ministério para Paulo cuidar. No capítulo 2, Paulo diz que nós precisamos orar por outras pessoas. Além disso, podemos orar para que os governos nos permitam fazer nossa obra de pregação e viver em paz. Ele explica que Deus quer que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. No capítulo 3, Paulo fala o que um irmão que está se esforçando para servir como servo ministerial ou ancião precisa fazer. Você sabia? O verbo grego traduzido se esforçando passa a ideia de alguém que estica bem o braço para alcançar alguma coisa. Assim, Paulo deixa claro que é preciso se esforçar para servir a outros na congregação. No capítulo 4, Paulo diz que alguns iriam sair da verdade e iriam tentar levar outros junto com eles. Esses apóstatas iriam falar mentiras e até proibir o casamento. Paulo incentiva Timóteo a ser um bom exemplo no falar, na conduta e no amor. Timóteo devia continuar a se aplicar à leitura pública e ao ensino. No capítulo 5, ele aconselha Timóteo a tratar os idosos como se fossem pais, os jovens como irmãos, as idosas como mães e as jovens como irmãs. Ele explica para Timóteo que, quando for necessário, as congregações devem dar ajuda material para as viúvas idosas que estão passando necessidade e que são conhecidas por suas boas obras. No capítulo 6, Paulo diz que aqueles que ensinam coisas que vão contra os ensinos de Cristo estão cheios de orgulho. Ele diz também que os que estão decididos a ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitos desejos prejudiciais. O amor que eles têm pelo dinheiro vai acabar com a fé deles e causar muitos sofrimentos. Os seguidores de Cristo não devem ser gananciosos, mas generosos e prontos para compartilhar, confiando em Deus. Assim, eles vão se apegar firmemente à verdadeira vida. Ao ler 1 Timóteo, veja como Jeová quer que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Por que os cristãos não devem amar o dinheiro? E por que devemos nos apegar firmemente à verdadeira vida que só o reino de Deus pode nos dar?